Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Eu sou Caio Abujade, em nome da Caminho Azul, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos para mais este momento de aprendizado, de entendimento de nossas relações. Nós que caminhamos muito, tentando entender nós mesmos, entendendo o ambiente onde nós estamos, entendendo essa força que nos une, a força do amor, que nos dá esse impulso, Estudamos um preparo para esse movimento de relacionamento e agora estamos estudando relacionamentos da intimidade, Esses relacionamentos que são primordiais para construirmos a nossa capacidade de nos relacionarmos com o mundo inteiro. Enquanto não tivermos aprendido como nos relacionarmos na nossa intimidade, pois é na intimidade que construímos o fortalecimento da nossa capacidade relacional, não conseguiremos manifestar o nosso melhor nas relações fora de casa ou fora das nossas intimidades. Esse estudo é muito importante. Então passamos a entender primeiro, no primeiro vídeo desse ciclo, a importância da intimidade. Depois estudamos a toxicidade das relações e como nos protegermos dessa toxicidade sem tomarmos muita distância, mantendo o relacionamento, e colocando as fronteiras, as barreiras para que essa toxicidade não nos machuque, Depois estudamos o quanto a relação íntima ela é uma dicotomia. Ela tem dois braços, um braço que acolhe, um braço que ama e um outro braço que nos impulsiona a sair do movimento de conforto, desse estado de repouso para o crescimento, E a relação de intimidade, só a relação de intimidade é capaz de fazer isso, porque só através delas conhecemos uns aos outros em sua profundidade, Naquilo que temos dentro de nós, Naquilo que temos que nem muitas vezes nós mesmos conhecemos. E hoje nós vamos estudar a compreensão, essa força, esse entendimento, essa capacidade, esse código mental que faz com que, através do uso da inteligência, nós conseguimos manter as relações concisas, mesmo nos momentos de conflito. Como é que eu faço para eu me manter bem daqueles dois lados da moeda que conversamos no vídeo passado? É através da compreensão, A compreensão que é o alimento da vigília, É através da compreensão que eu vou ser capaz de vigiar. É através da compreensão que eu vou ser capaz de disciplinar a minha mente. E a compreensão, a gente entende muito a compreensão porque ela é muito usada na educação, As áreas cognitivas, as áreas da inteligência que são usadas para que nós, para desenvolver, o nosso raciocínio, a nossa inteligência, a nossa capacidade no meio acadêmico, nas escolas, e no meio acadêmico, exige um desenvolvimento dessa compreensão. Então a compreensão ela usa muito da nossa inteligência, Ela vai utilizar áreas do cérebro que são as áreas terciárias, São as áreas da inteligência, são as áreas do processamento das informações, Muito falamos sobre outras áreas do cérebro. Essa área terciária ela fica aqui no lobo parietal, se conectando com o temporal e se conectando com o frontal, e ela recebe as informações perceptivas e ela as interpreta. Ela nos dá a capacidade de entender o que tem por trás das coisas, É lógico que nós estamos sempre buscando aquela razão pura, aquela inteligência pura que já ensinamos, livre das nossas patologias, livre das nossas doenças, livre das nossas dificuldades que atrapalham a nossa inteligência a funcionar e atrapalham a nossa razão a tomar decisões. Então a gente precisa, lógico, como ensinamos nas outras aulas, nos livrarmos da nossa doença mental, das nossas dificuldades, das nossas ansiedades, dos nossos medos, para que a nossa inteligência ela possa trabalhar corretamente para o movimento da compreensão. Então a compreensão, para ela acontecer, a gente precisa ter estudo, a gente precisa
aprender. Às vezes o estudo não é só no livro, às vezes os estudos são nas experiências da vida. Todas as experiências, aquele material pedagógico que a gente conversou, né, no terceiro ciclo, que é o ambiente que entra em contato conosco, vai nos dando aprendizado, vai nos dando experiência. E esse material pedagógico vai nos dando a capacidade de processar melhor as informações. E aí, processando melhor as informações, nós temos maior capacidade de compreender. Então, entender o outro exige que nós nos mantenhamos estudando, nos mantenhamos aprendendo, adquirindo experiências, adquirindo informações para construir um saber cada vez maior. Quanto mais pura nossa mente vai ficando, e quanto maior saber, e quanto mais a força do amor vai dominando os nossos corações, mais a nossa capacidade de compreensão, mais próxima a nossa capacidade de compreensão vai chegando à capacidade de compreensão divina. Lembra que somos imagem e semelhança de Deus. Quando tiramos o nosso personalismo, tiramos essa prisão, né, de dentro de nós, nós nos aproximamos de Deus. E Deus vai usar a nossa compreensão para que o outro se sinta compreendido. Porque muitas vezes o outro está preso à matéria, ele não tem aquela fidelidade tão grande a Deus. Nós mesmos temos muita dificuldade nessa fidelidade. Então, nós às vezes não nos sentimos compreendidos por Deus, mas é através do outro que nos compreende com amor e com carinho que nós aí vamos nos sentir compreendidos por Deus. E nós podemos fazer parte disso. A partir do momento que nós aprendermos a ter uma boa compreensão, que nós nos alimentarmos desse amor e dessa força de sabedoria, nós vamos construir uma capacidade de compreender o outro que vai nos dar uma proximidade com a força divina. Seremos os braços de Deus, compreendendo aquelas pessoas íntimas. Então, como é que nós usamos a nossa inteligência? Primeiro, nós ouvimos. Ouvir, na realidade, significa sentir o outro, em todos os nossos sentidos. E aí passamos por um processo de reflexão, de entendimento. Passamos a usar essa área terciária, né? E quando começamos a entender o outro, aí passamos a compreender o porquê que ele está fazendo aquilo. É lógico que eu preciso estar dotado dessa energia de amor, é lógico que eu preciso estar dotado dessa energia de sabedoria, de conhecimento, para conseguir fazer essa compreensão de forma correta, né? Essa compreensão é a porta de entrada para a compaixão, né? É a porta de entrada para a piedade. Sem essa compreensão, eu não consigo ter compaixão e ter piedade, né? Então, para isso, eu vou precisar entrar na visão do outro. Eu vou ter que me despersonalizar e entrar na visão do outro. Como que o outro está pensando? Eu vou usar a minha inteligência, a minha capacidade de processar e meu amor, meu carinho que eu tenho por aquela pessoa íntima e entender o porquê que aquele pensamento está acontecendo. Alguns exemplos. Por exemplo, a pessoa se afasta da gente, né? Não quer um contato com a gente. E aí a gente vai imaginar quais os problemas ela está enfrentando. Por que que aquele afastamento está acontecendo? Porque ela está enfrentando problemas. E quais problemas são esses, né? Aquela pessoa que não te ouve, você está dando dicas, você está falando com ela e você sente que ela não ouve. E muitas vezes ela está aprisionada em assuntos pessoais. A mente dela está surda para o mundo, porque ela está tão presa naqueles pensamentos que estão contaminando ela, que essa surdez dela não faz ela te ouvir. Então, você se sente mal de parecer que ela está te ignorando, e muitas vezes ela é que está enfrentando perturbações mentais. Então, sob a ótica dela, você vai entender que ela não tem condição de te ouvir, né? E às vezes o outro está me agredindo, né? Ele está trazendo aquela força agressiva para cima da gente. E muitas vezes essa força agressiva vem de crises orgânicas que ela está enfrentando, né? Um organismo que está adoecido, tanto às vezes mentalmente como fisicamente, antes mesmo daquela pessoa saber que está enfrentando crises orgânicas, que o cérebro está inflamado, como já trouxemos em outras aulas, que está começando a haver falências de órgão, e aquele sofrimento da dor física, da dor mental, se manifesta através da agressividade, através da violência. E aí, se eu receber aquela agressão e devolver impulsivamente, eu não vou parar para ouvir,
sentir, me colocar na posição do outro e entender por que que ele estava agindo daquela forma. Então essa compreensão, ela precisa daquele movimento que aprendemos na aula de toxicidade, de criar as barreiras, criar a fronteira para que o sofrimento do outro não penetre em mim. Eu preciso estar com a razão pura, como aprendemos nas aulas anteriores, para que eu possa usar da minha inteligência. Eu preciso estudar muito todas as filosofias, religiões e ciências e a experiência de vida para que a minha inteligência, o meu córtex de processamento possa interpretar a visão do outro. E aí eu me colocando na visão do outro, eu passo a ser uma pessoa compreensiva. E quando a gente fala sobre isso, a gente arremete muito à educação dos nossos filhos. Porque quando os nossos filhos trazem para a gente os estímulos bons, né, que aí é fácil a gente compreender, a gente enaltece eles, né, a gente coloca eles numa posição, olha como meu filho é bom, olha como meu filho faz isso, olha como meu filho faz aquilo, e aí é fácil. Qualquer um compreende na hora dos estímulos bons. Mas na hora que os nossos filhos trazem os estímulos negativos, que era realmente nessa hora que a nossa compreensão vai fazer diferença na vida deles, aí a gente não sabe usar a compreensão e aí a gente age de forma impulsiva. Então, na criança, nós precisamos descer o nível, né? Nós precisamos virar criança. Nós precisamos entender que a criança não lê o mundo igual a gente lê. Que a criança está chegando agora e que ela está experimentando dificuldades muito sérias às vezes, né, de relacionamentos, porque ela não é habilitada a se relacionar. E aí quando a gente desce o nível e passa a ver o mundo como ela, entender como ela pensa, como ela está recebendo aqueles estímulos e o quanto está difícil para ela enfrentar esse mundo, a gente passa a usar da nossa inteligência, aí sim, para compreender. Então, é muito interessante porque esse processo de descer ao nível da criança ou de experimentar o que o outro está experimentando, ele é de uma natureza de aprendizagem muito grande. Porque você não vai aprender só com as suas experiências do dia a dia. Você também vai aprender com as dores e com as experiências do outro. Então, compreendendo o outro está te ajudando também a aprender mais sobre o mundo, a aprender mais sobre as experiências e aprender mais sobre os relacionamentos. E é uma via de mão dupla, porque enquanto você está compreendendo o outro, você está ajudando. E o quanto ele está te dando os estímulos para que você compreenda, ele está te ajudando a aprender mais, a ter experiências positivas e a crescer neste mundo tão complexo. Então, é um aprendizado de mão dupla, né? Essa é a matemática linda da vida, onde nós conseguimos fazer essa... Então, quem é dotado dessa paciência, quem consegue exercitar esse silêncio, quem consegue disciplinar a mente para esquecer aquilo que temos de ruim ou aquilo que o outro está enfrentando, você passa a ter uma curiosidade no outro, que não é uma curiosidade de depreciar, de falar mal, de querer... Não, é uma curiosidade construtiva. É uma curiosidade que eleva a relação, porque ela faz você entender o outro, faz você entrar dentro do outro. E quando você compreende de verdade o outro, ele te alimenta mesmo com estímulos negativos. Aquilo alimenta o âmago de quem você é. E lembra muito o rio, né, gente? Porque o rio, ele encontra sempre o melhor caminho. Quando ele encontra um obstáculo, ele pode até desviar daquele obstáculo, mas ele entra em contato com aquele obstáculo, ele abraça aquele obstáculo. E aí, ele abraçando, ele vai dando o estímulo acolhedor, afetuoso, mas ele vai moldando o obstáculo. Aquela pedra que era toda disforme começa a ficar arredondada. E ele, abraçando aquela pedra, desviando daquela pedra, ao mesmo tempo ele dá o estímulo de ir consertando aquela pedra, de ajudando aquela pedra, mas compreendendo que ela ainda não é redonda. E a conexão íntima entre o rio e a pedra vai fazendo com que essa relação vá arredondando a pedra. E às vezes depois de anos, é que aquela pedra vai ganhando um formato harmônico e redondo. Então vamos refletir sobre isso, sobre a compreensão, e até o próximo vídeo.